Augusto Aras está manobrando para que os terroristas que depredaram os palácios dos três poderes não sejam condenados por terrorismo. Está tentando não enquadrar os caras aí nessa categoria, né? Na comunidade jurídica já tem gente deixando o juridiquês de lado para dizer assim com todas as letras que o Augusto Aras está passando pano. Nesses termos. Vamos lá, o Augusto Aras, você bem sabe, procurador-geral da República, né? E aí, ao longo dos anos, ele foi assumindo assim uma postura muito importante dentro de uma rede de impunidade que o Bolsonaro montou. Essa que é a verdade. O Augusto Aras estava, né, durante o mandato do Bolsonaro numa posição assim em que o obrigaria a ter tomado ali medidas drásticas a respeito do que o governante estava fazendo. Isso não aconteceu. O Augusto Aras entrou para a história assim como um engavetador, um passador de pano mesmo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre passar panos, né? E foi hostilizado em função disso. Tem uma viagem dele a Paris aí até que recente, não foi muito bem recebido por lá. Dar rolezinho em Paris é legal aí, abrir processo, procurador. Ei, vamos lá investigar, procurador? Ou vai continuar engavetando aí? Ei, vamos lá, procurador, fazer o seu trabalho? Funcionário público, funcionário público. E aí, procurador, vai fazer o seu trabalho? Vai abrir processo? Vamos investigar, procurador? Vamos investigar lá, Bolsa Along do MEC, vamos investigar pastor fazendo reunião, vamos investigar lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército. Cadê a investigação, procurador? Cadê a investigação, procurador? Tá aí então, o Augusto Aras, férias em Paris, foi provocado lá um tempo atrás, né? Mas aí o cenário mudou, o Bolsonaro perdeu, chegou o governo Lula, né? E o Augusto Aras vai ficando mais democrata. Vocês viram o discurso dele na abertura do ano judiciário, lá no STF? Sei lá, ouve aí. Brasileiras se unem para defender, para bradar. Como dizia o poeta à sua amada, e o poeta dizia à sua amada e tinha que repetir todos os dias: eu te amo e eu te amo. Quem que é o poeta? Entendeu? Você pode conhecer a literatura mundial de cabo a rabo, você não acha esse poeta. O poeta é ele mesmo. É isso, ele está se achando poeta com essa conversa aí, porra. Para não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias: democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque esta democracia é conquistada a duras penas, com 60 movimentos civis ao longo dos 500 anos, exigiu sangue, suor e lágrimas de muitos brasileiros e de muitos outros que nos antecederam no processo civilizatório. Assim, eu peço, venha Vossa Excelência para dizer, em nome do Ministério Público Brasileiro: democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Democracia, eu Já te terminou? amo. Já terminou? Desculpa. Oi? Que deu soninho durante a fala, deu soninho do Aras. Deu um sono, Deu um sono. Mas já vai ficar interessante de novo, eu prometo para você. Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porém, aqueles que destruíram a democracia, as estruturas físicas que a representam, eles não são pessoas tão ruins assim, não são terroristas, de maneira alguma. Houve aí o Walter Maierovitch, do UOL. Está dizendo aí, claramente assim, o Aras está passando pano. Não dá. E que me parece já uma passada de pano, atenção, uma passada de pano por parte do Aras, diz respeito ao terrorismo, a tipificação desses fatos como crime de terrorismo. Por que o Aras não denunciou esses 600 e pouco por terrorismo, já que os juristas se dividem, uns acham que está tipificado o crime, outros acham que não há tipificação para o crime. Por que o Aras não deixou isso para o próprio Supremo decidir? Então, uma primeira passada de pano e preocupante.
Internacionalmente, não há dúvida que, pelo direito internacional, isso é terrorismo. Agora, o segundo ponto, e que também é... Eu acho uma doideira a gente discutir isso, cara. Eu acho uma doideira, cara. Não pode chamar de terrorista. Tem quem defenda essa tese, né? Até mesmo aqui para as bandas da esquerdalha. Tem quem defenda isso. Não chama de terrorista. Pô, você entra na sede do executivo, cara, quebra tudo, cara. Você depreda o STF, cara. Isso não espalha terror? Pô, você tá maluco. Se isso não se enquadrar no conceito de terrorismo, joga a palavra terrorismo fora, então. Caraca. Preocupa é o seguinte. Diga, Anderson. Desculpa, perdão. É que me fez lembrar Imagina, que cara. trataram o Rafael Braga como terrorista na época, que tinha uma bisnaga com um produto para limpar lá a carrocinha dele. É mesmo, foi tipificado como terrorismo. terrorista. Ele sim era terrorista, isso não. Eu acho que a gente tinha que trazer com mais afinco essa história. Boa lembrança. Todos perguntam, me param na rua para perguntar, mas escuta, desse pessoal que invadiu, desses denunciados, que o Aras propôs ação penal, não tem nenhum figurão. Porque cadê o que tem foro privilegiado ou por prerrogativa de função? A questão deve ser vista segundo o entendimento do ministro Moraes. Ele aplicou o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, ele estendeu a sua análise, a sua visão sobre isso da seguinte maneira: o poder de polícia era do Supremo, a sede foi danificada e, portanto, a competência é do Supremo. É por isso que o Aras, que agora já está em panos de democrata, mas ainda falhou com relação à não tipificação do terrorismo, mas foi por isso que o Aras propôs todas essas 600 e poucas ações penais no Supremo Tribunal Federal. O ponto que você coloca das investigações, como é que elas estão indo? Por enquanto, o que a gente viu, e isso também preocupa, é que aqueles que foram usados como massa de manobra numa ação toda programada, toda planejada, aqueles que foram colocados como massa de manobra, aqueles que executaram o plano, estiveram nas sedes quebrando tudo, aqueles já estão sendo denunciados. Mas, e o principal, aqueles que armaram esse plano, aqueles que financiaram isso, aqueles que usaram fardas, aqueles que admitiram uma série de coisas, aqueles que foram coautores, corresponsáveis, ainda não foram denunciados. Muito bem, tá então o Walter Maierovitch, né, explicando para a gente que não é só que o Aras diz ou pensa que aquilo não é terrorismo, não, ele tem uma manobra jurídica ali para tipificar esses caras em qualquer outra coisa, né? É isso que está acontecendo. Esse tipo de postura do Aras, a gente passou aí muito tempo ouvindo, né, que era em função de um desejo dele de ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, né? O que já não tem mais como acontecer. Absolutamente não tem como acontecer. E o fez se indispor meio Brasil, né? Você viu ele ser hostilizado em Paris, a gente também já exibiu aqui um momento muito esquisito lá da TV do Ministério Público. Tá uma reunião ali, cara, daí o Aras começa a bater boca com outro procurador, levanta da mesa assim, pá, e os caras vão quase sair na porrada, pá, cortam a transmissão. E isso não é só uma fofoca gostosa, é uma fofoca gostosa, mas não é só isso. Também a demonstração de que ele se indispôs lá com a categoria dele. O pessoal não gosta mais dele lá na Procuradoria, no Ministério Público também. Anderson, contigo. Categoria dele eu gostei, uma forma mais... o grupinho dele, né? A gente está numa situação onde a gente politizou locais que não deveriam ser politizados, né, Álvaro? Esse é o grande problema. A gente tem aí uma situação, por isso que eu trouxe até o Rafael, porque a gente, no Empoderado e as mídias alternativas ficaram muito em cima desse caso,
que ele tratado, se não fosse todo o fervor, ele estaria, na verdade, não teria nem preso, né? Teriam dado um jeito de eliminá-lo de vez. E essas injustiças que a gente tem que cobrar, porque tratar, explicar, então a pessoa tem que vir claramente falar o porquê que eles não irão fazer isso, por que essas pessoas elas não são tratadas da mesma forma, né? Mas elas não vão fazer isso também. Especificar, olha, essas pessoas têm tratamento diferente por causa disso, disso e disso. E elas não especificam, mas a gente sabe que existe esse tipo de situação. E isso é muito triste, porque enquanto fica se contemporizando a vida de uns, outros sofrem excesso. E eu volto aqui a falar do Rafael Braga, que foi tratado naquele momento como um ser extremamente perigoso, né? Não é, ele virou black box, tipo, por ser black, né? Tem até uma matéria que falou disso em algum lugar. Essa é a parte complicadora aí. A gente precisa de pessoas comprometidas com a verdadeira democracia. Igual falaram aqui no chat, a gente não quer ninguém que tenha um relacionamento com a democracia, um relacionamento aberto com a democracia. Tem que estar fechado com ela. E nesse período, a gente teve provas de 4 anos que ele não está fechado com a democracia. É com uma democracia que interessa no momento conveniente, que tem esse outro fator também. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes, e deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo, é verdade, mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, senão a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes, jamais. A Nestlé tem 2.000 produtos, são 2.000 marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.